Enquanto o mundo está ocupado assistindo às crises na Ucrânia e no Oriente Médio, algo sem precedentes está acontecendo na fronteira leste da Polônia. Isso pode remodelar todo o equilíbrio de poder na Europa. Muitos analistas militares acreditavam que a Rússia tinha a Europa e a OTAN como alvo. A maioria concordou que é improvável uma invasão russa este ano, pois os militares ainda lutam na Ucrânia, mas que até 2030 pode haver guerra, dando tempo à Rússia para recuperar forças e economia. Poucos percebem os pequenos movimentos militares e a guerra insidiosa de imigração e demografia promovida pela Rússia. Tudo isso ocorre na fronteira entre Rússia e Polônia, e não é só mais uma disputa. Milhões de soldados da Europa e América do Norte podem ser mobilizados se o artigo 5º da OTAN for acionado. E tem o potencial de escalar para o uso de armas nucleares, mesmo que sejam usadas de forma limitada. Uma guerra híbrida poderia testar as próprias bases da defesa coletiva da OTAN, que já demonstrou sinais de influenciar a geopolítica da Europa. Para entender o presente, é preciso compreender a difícil posição da Polônia. Por décadas, esta nação serviu como escudo da OTAN, um estado tampão situado diretamente entre o Ocidente e a agressão russa. Mas aqui está o que torna a situação da Polônia absolutamente crítica. Sim, a Polônia tem uma fronteira de 210 quilômetros com a Rússia por Kaliningrado, o posto militar mais ocidental de Vladimir Putin. Armado com mísseis nucleares que atingem a Europa, e isso nem é o pior. A leste, a Polônia compartilha uma fronteira de 418 quilômetros com Belarus, que já não é mais uma nação independente. Na verdade, Rússia e Belarus se declararam parte de um estado de união maior já em 1999. Desde 2020, o presidente Alexandre Lukashenko fez da Bielorrússia um posto militar russo, segundo autoridades ocidentais. Isso se deve a esforços conjuntos que permitem à Rússia usar Belarus praticamente como se fosse território doméstico, com projetos econômicos e de infraestrutura para eliminar barreiras entre eles. Os países aboliram a fiscalização alfandegária entre si e Belarus, e reformas industriais permitem à Rússia importar produtos bielorrussos livremente. Outros planos incluem Belarus adotar completamente a moeda da Rússia, além de receber um desconto significativo no gás russo para quase igualar o preço doméstico deste último. Como a maioria, essa união é econômica e militarista. Vimos isso quando começaram os primeiros ataques à Ucrânia. Não a partir da Rússia, mas sim da Bielorrússia, usando sua proximidade com Kiev como base de lançamento para a invasão. Logicamente, a Rússia também está usando a Bielorrússia como uma base avançada para seu outro grande alvo na Europa, a Polônia e, por extensão, a OTAN. Estamos falando de dezenas de milhares de tropas russas que estavam estacionadas na Bielorrússia pouco antes do início da invasão da Ucrânia. É provável que, mesmo que a Rússia não esteja planejando uma invasão da OTAN através da Bielorrússia, ela ainda esteja posicionando tropas para usá-las, para invadir a Ucrânia ou impedir que a Ucrânia ganhe outra posição na Rússia. Desde junho de 2020, 3 armas nucleares táticas foram implantadas, apesar de Rússia e China pedirem que potências nucleares, como os Estados Unidos da América, retirassem arsenais de outros países. Como sempre, a Rússia joga o jogo das regras para os outros, mas não para ela, especialmente quando se trata de preparação militar e políticas. Rússia e Belarus têm comandos militares conjuntos, o que eliminou a soberania militar de Belarus. Tudo isso se resume ao fato de que a Polônia não está apenas enfrentando a Rússia, mas está cercada por ela de 2 lados. No centro fica o corredor de Suwałki, um corredor de 100 quilômetros, considerado o calcanhar de Aquiles da OTAN. Se a Rússia tomar o corredor pelos 2 lados, os estados bálticos ficam isolados do apoio terrestre da OTAN. Como a Polônia responde a essa ameaça? Com a maior expansão militar da Europa pós-comunista? O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, anunciou em março de 2025 que a Polônia quer mais que dobrar seu exército, de 20 mil para 50 mil soldados, incluindo reservas. Assim, o exército da Polônia seria quase do tamanho dos exércitos da Alemanha, França e Reino Unido somados. Esse crescimento meteórico começou apenas em 2021, em meio ao temor de uma agressão russa crescente contra a Europa. Naquela época, a principal retórica era de que a Polônia tinha cerca de 120 mil soldados, com planos de aumentar esse número,
para cerca de 300 mil até o final da década. Obviamente, com a guerra na Ucrânia causando mais impacto do que qualquer um imaginava, essas metas foram alteradas. Com um crescimento de cerca de 20 mil soldados por ano, a Polônia conseguiu superar todas as principais forças armadas da Europa e se tornar o terceiro maior exército da OTAN em número de soldados ativos, atrás dos 1,3 milhão dos Estados Unidos e dos 480 mil da Turquia. Os 50 mil soldados incluem militares e reservistas. A Polônia usa serviço voluntário desde que suspendeu o serviço militar obrigatório em 2008. Oficial militar polonês propôs aumentar a reserva da Polônia para 7 milhões, inspirado no modelo finlandês de 1 milhão de reservistas em 5,5 milhões de habitantes. Enquanto isso, o primeiro-ministro Donald Tusk destacou planos para oferecer treinamento voluntário a todos os cidadãos interessados até 2026, com o objetivo de treinar 10 mil pessoas até 2027. Mas não se trata apenas de números. A Polônia está investindo uma quantia sem precedentes nesse reforço. Em 2024, o ministro da Defesa da Polônia, Paweł Beder, informou que o país assinaria mais de 150 contratos militares, somando mais de 42 bilhões de dólares em equipamentos para as Forças Armadas. Falamos de tanques M1A2, Abrams helicópteros, Apache, caças F-35 e foguetes HIMARS. É tudo do catálogo militar americano útil numa guerra terrestre longa. Já houve impacto na Ucrânia, e a Polônia buscou outros fornecedores, além dos Estados Unidos da América, para equipamentos. Para diversificar e acelerar compras, a Polônia fez um acordo de dólares americanos, 137 bilhões, com a Coreia do Sul em 2022, o maior da defesa coreana. A Polônia recebe tanques K2 obuseiros K9 e 48 caças Força Aérea, 50 para modernizar sua força aérea. Esta é uma aquisição em nível de guerra acontecendo em tempos de paz. Os dois países também estão finalizando negociações para acelerar esse acordo. Acrescentam 6 bilhões de dólares em equipamentos, incluindo até 180 tanques K2, 63 deles produzidos na Polônia. Com isso, a Polônia não está apenas se equipando com material militar, mas também adquirindo, fabricando e licenciando para a produção futura. Se aprovados, os planos podem tornar a Polônia um grande fabricante de armas via licenciamento. A situação piora porque a Polônia tem sido uma das maiores doadoras de equipamentos à Ucrânia nos últimos 3 anos e meio, incluindo 100 milhões de cartuchos de munição. A maior parte desse equipamento vem de tanques russos reformados de estoques. Desde o tempo da Polônia como país do Pacto de Varsóvia, o país esvaziou seu antigo arsenal, abrindo espaço para peças novas e modernas vindas do exterior. Com a nova produção, a Polônia pode se tornar um doador ainda maior para a Ucrânia. Por sua vez, isso imediatamente protege a Polônia de ser pressionada pela Rússia. Devido às enormes perdas na Ucrânia, não se espera que a Rússia ataque até que essa guerra termine. Se isso acontecer, provavelmente será uma guerra de desespero, usando armas nucleares. Nesse caso, realmente não faz sentido fornecer armas convencionais. E mesmo assim, a Polônia está explorando suas opções. Quando a França anunciou que estaria disposta a estender sua dissuasão nuclear para o resto da Europa, possivelmente substituindo os arsenais nucleares americanos. Na Alemanha, Países Baixos e Bélgica já discutem seriamente estender a medida à Polônia. Se essa discussão se transformar em ação, a Polônia provavelmente poderia estacionar os submarinos da França em suas águas, que ficam praticamente na porta da Rússia. Com todas essas ambições, você pode estar se perguntando como a Polônia, uma economia relativamente pequena, quando vista pela ótica da Europa Ocidental, planeja alcançar isso. É aí que isso fica realmente interessante do ponto de vista americano. A Polônia não está apenas construindo o maior exército da Europa, ela está gastando mais em defesa, como porcentagem do produto interno bruto, do que os próprios Estados Unidos. Lembra quando Donald Trump exigia que aliados da OTAN gastassem 5% do produto interno bruto em defesa? Enquanto a maior parte da Europa Ocidental debatia se isso era viável do ponto de vista logístico e econômico, a Polônia estava realmente fazendo isso. O vice-primeiro-ministro polonês, Radoslaw Sikorski, anunciou que a Polônia vai atingir 5% do produto interno bruto até 2025. Isso representa 45 bilhões de dólares por ano, vindos de um país com uma economia menor do que a da Flórida. A Polônia quase atingiu o valor no orçamento de 2025 com 4,7% e planeja alcançar a meta no ano seguinte.
A Polônia já gasta mais do que os 3,38% do produto interno bruto dos Estados Unidos da América, atingindo 4,12% em 2023. Gasta mais que qualquer outro membro da OTAN e o secretário de defesa de Trump, Pete Hegseth, destacou a Polônia como aliado modelo. Esse gasto é quase inédito em tempos de paz. Mesmo na Guerra Fria, aliados da OTAN raramente gastaram 5% do produto interno bruto por longos períodos. Mas a Polônia está fazendo isso porque analistas militares realmente acreditam que a guerra está chegando. O presidente em fim de mandato, Andrzej Duda, propôs aumentar o gasto mínimo com defesa para 4% diretamente na Constituição da Polônia, tornando isso uma lei permanente. E quaisquer outras medidas só aumentam esse número já impressionante. Então, o que exatamente a Rússia está fazendo? O que deixou a Polônia tão assustada? Vamos falar sobre Kaliningrado, a adaga nuclear de Putin, apontada para o coração da Europa. Apesar de ter perdido forças terrestres significativas na guerra da Ucrânia, a Rússia manteve capacidades formidáveis em Kaliningrado. A frota do Báltico possuía 52 navios de guerra, corvetas furtivas com mísseis de cruzeiro, 4 esquadrões de caças avançados e dezenas de mísseis Iskander nucleares de alcance acima de 480 quilômetros. Embora essa composição de 2022 provavelmente tenha diminuído devido a perdas em combate e realocações, a frota continua sendo um pilar central da postura de ameaça regional da Rússia. Esses Iskanders podem atingir todas as capitais bálticas e 2/3 da Polônia. Imagens de satélite de maio de 2025 mostram grande reconstrução de supostos depósitos nucleares em Kaliningrado e áreas próximas à Escandinávia. As imagens mostram cercas de segurança com 3 camadas e equipamentos avançados de comunicação, que são indicadores clássicos de implantação de armas nucleares táticas. O economista russo Vladimir Mal chamou Kaliningrado de porta-aviões insubmersível da Rússia no Mar Báltico. Com a nova agressão russa, esse sentimento voltou a fazer sentido, principalmente devido à sua posição geográfica vantajosa, próxima de todas as principais cidades europeias, mas relativamente distante da própria Rússia continental. Assim, a região limita o acesso do Mar do Norte aos estados bálticos, sendo um desafio para marinhas fora do Báltico. Se os tiros começarem, Kaliningrado se torna o epicentro da escalada nuclear na Europa. Mas a ameaça nuclear nem é a preocupação mais imediata. A Rússia passou mais de 6 meses se preparando para o Zapad 2025, exercício militar em setembro, que tem mobilizado as agências de inteligência da OTAN. Oficialmente, a Rússia afirma que 13 mil soldados vão participar, mas a inteligência da Letônia sugere que o número real pode chegar a 100 mil, ou até mesmo 150 mil, quando você inclui o pessoal de apoio e as reservas. E os cenários que eles estão praticando incluem defesa contra uma intervenção da coalizão da OTAN. Basicamente, eles estão ensaiando como combater forças americanas e europeias, e simulando uma possível guerra entre a OTAN e a Rússia nos arredores da Rússia e da Bielorrússia. Isso deveria preocupar a todos porque já vimos exatamente esse mesmo roteiro antes. Zapad 2021 envolveu 20 mil soldados e precedeu diretamente a invasão da Ucrânia pela Rússia. As forças permaneceram na Bielorrússia após o exercício, ao contrário dos padrões típicos de retirada, e então lançaram o eixo de invasão do norte na Ucrânia apenas alguns meses depois. Tropas ficaram na Bielorrússia para manter o alinhamento com a política externa russa. Portanto, não é uma grande surpresa que analistas estejam chamando o Zapad 2025 de uma simulação de invasão, tendo a Polônia como provável alvo. O foco geográfico, a escala e o momento sugerem que a Rússia está se preparando para uma expansão para o Ocidente. Zapad 2025 pode ser apenas uma distração. A Rússia dificilmente fará outra invasão do tamanho da Ucrânia em 2022. Afinal, grande parte de seus equipamentos avançados já foi utilizada nos últimos 3 anos e meio de guerra. Mais de 12 mil veículos blindados foram destruídos. Presume-se que o país já tenha usado todos os soldados iniciais. Ao declarar guerra à OTAN, enfrentará os exércitos mais fortes e equipados do mundo. Em termos claros, isso seria suicídio militar. Mesmo com ganhos iniciais, é provável que a OTAN contra-ataque e avance na Rússia, ignorando o atual estado de guerra de atrito. Após isso, poderia haver risco de guerra nuclear para a Rússia evitar prejuízos. Mesmo sem guerra, a Rússia ameaça a Polônia além da força militar convencional.
Ela já trava uma guerra híbrida, usando uma das armas de imigração mais sofisticadas contra um aliado da OTAN. Desde agosto de 2021, Rússia e Bielorrússia criaram uma crise migratória artificial, planejada de forma diabólica. A estatal bielorrussa Centro-Kurod, controlada pela presidência de Lukashenko, coordena com agências de viagens iraquianas o envio de migrantes para Minsk. Essas pessoas pagam de 8 mil a 12 mil dólares por uma suposta passagem segura para a Europa. Os migrantes voam de capitais do Oriente Médio, passando por Dubai, Turquia e Líbano, até Minsk. As forças especiais bielorrussas os escoltam até a fronteira com a Polônia. Recebem ferramentas para cortar cercas, atacar guardas poloneses e causar caos. Em 2024 foram 29.707 tentativas de travessia, com cerca de 10.900 bem-sucedidas. Isso representa de 100 a 200 tentativas por dia durante os períodos de pico. E aqui está a parte mais cínica. Desde setembro de 2021, 87 pessoas morreram nesta fronteira, incluindo 14 mortes recentes. Em 2024, a resposta da Polônia foi dramática. Barreira de 5,5 metros custando 407 milhões de dólares e 6 mil soldados autorizados a usar força letal, apoiando guardas de fronteira. Eles criaram uma zona de exclusão de 180 metros e realizaram mais de 6 mil devoluções documentadas. Além disso, a Polônia tem suspendido os pedidos de asilo vindos de Belarus. A Polônia atribuiu sua baixa taxa de desemprego à política agressiva anti-imigração em discurso contundente. Não houve ataques terroristas na Polônia, em comparação com vários ataques notáveis no Ocidente. Isso não é só sobre imigração, mas sobre desestabilizar o flanco leste da OTAN. A Rússia obriga a Polônia a deslocar recursos militares, sobrecarregar serviços sociais e gerar tensões políticas internas. É uma guerra híbrida no seu nível mais sofisticado, explorando as rígidas políticas de imigração da Polônia para causar o máximo de perturbação estratégica. A Rússia trava uma guerra invisível contra a Polônia, para a qual a OTAN não está preparada, sendo talvez a ameaça mais perigosa. Em 2024, ataques cibernéticos à Polônia passaram de 10 mil casos no ano. Estamos falando de 1.700 ataques por semana, atingindo desde sites do governo até infraestrutura crítica. Isso fez da Polônia um dos países mais frequentemente atacados em todo o mundo, totalmente desproporcional à sua presença online, potencial econômico e alcance geopolítico fora da Europa. Hackers russos invadiram a agência antidoping da Polônia e roubaram 50 mil arquivos, incluindo registros médicos de atletas. Também invadiram a agência de imprensa polonesa, divulgando notícias falsas sobre 20 mil soldados enviados à Ucrânia. Para gerar pânico pré-eleições europeias, transmissões do hino russo interromperam sistemas ferroviários. Além dos ataques cibernéticos, a Rússia promove desinformação sistemática contra instituições polonesas e ocidentais, focando em 5 temas principais: disseminar medo da guerra, desacreditar refugiados ucranianos, atacar a segurança energética da União Europeia, explorar ressentimentos históricos e retratar países como fantoches dos Estados Unidos da América. O artigo 5 da OTAN ainda não consegue responder claramente a ameaças híbridas como ciberataques e desinformação, que podem acioná-lo. A ambiguidade desses ataques, geralmente abaixo do nível de guerra aberta, dificulta invocá-lo. A Rússia explora essa zona cinzenta, deliberadamente contornando os limites do conflito convencional para evitar uma resposta unificada da OTAN. Estamos vendo o surgimento de uma nova cortina de ferro. Desta vez, não é entre a Alemanha Oriental e Ocidental, mas sim passando diretamente pelas fronteiras da Polônia com a Rússia e a Bielorrússia. A Polônia está se posicionando como o principal baluarte oriental da OTAN, assumindo uma responsabilidade que tradicionalmente cabia aos Estados Unidos. Com a possível mudança do foco americano para o Pacífico e Oriente Médio sob Trump, a Polônia vira o escudo europeu contra a expansão russa. Além disso, há incerteza quanto ao prazo para um ataque convencional. Relatórios de inteligência ocidentais sugerem que a Rússia pode atacar um membro da OTAN em 5 a 7 anos. Inteligência alemã alerta para ataques convencionais no Báltico antes de 2030. A modernização militar da Polônia precisa estar completa antes que essa janela se feche. O restante da Europa precisa acompanhar de perto.
Se a Rússia notar fraqueza ou descoordenação, usará isso para impulsionar uma guerra. O sucesso da transformação da Polônia será fundamental para a segurança europeia. Se eles conseguirem integrar com sucesso 50 mil soldados às estruturas da OTAN, manter 5% do produto interno bruto em defesa altera o equilíbrio estratégico. A Rússia enfrentaria um oponente fortemente fortificado e respaldado por armas nucleares, em vez do estado tampão relativamente fraco que eles historicamente dominaram. Mas há desafios sérios. A Polônia enfrenta falta de pessoal, apesar do recrutamento agressivo e restrições financeiras que podem forçar a intervenção da União Europeia. E a enorme complexidade de absorver sistemas de armas de vários países, enquanto simultaneamente dobra o tamanho de suas forças armadas. Com isso, a Polônia pode retomar o serviço militar obrigatório abolido em 2008. Mas já não estamos mais em 2008, pois o mundo mudou rapidamente só nos últimos 3 anos, quanto mais em 15. Obrigado por assistir. E se você quiser saber mais sobre a frente Rússia-OTAN, confira como a Estônia e o resto dos Bálticos estão neste vídeo. Para se manter atualizado sobre como esses desenvolvimentos militares estão remodelando a geopolítica global, não deixe de se inscrever no The Military Show para notícias diárias.